Olá! Hoje vamos conversar sobre um tema que é, ao mesmo tempo, super delicado e absolutamente fundamental: respeito e limites dentro da escola. É sobre entender aquela linha, sabe? A linha entre o que é certo e o que é errado, e o que acontece quando essa linha é cruzada. E a grande pergunta que guia nossa conversa é essa: qual é a diferença entre uma brincadeira, mesmo que de mau gosto, e algo muito mais sério, como um ato infracional? A resposta passa por limites que não são só de bom senso, são legais e que todo mundo precisa conhecer para a gente ter um ambiente escolar seguro de verdade. Então, vamos começar entendendo exatamente o que acontece quando um comportamento passa do ponto e transforma a escola, que deveria ser um lugar de segurança, em um espaço de preocupação e que precisa de uma intervenção séria. O ponto de partida tem que ser esse, o papel da escola. Como o diretor bem coloca, a instituição tem o dever de proteger cada um dos alunos. E isso inclui, claro, uma atenção redobrada com a inclusão e o cuidado de estudantes com deficiência. Qualquer desrespeito é uma falha grave nessa missão de proteger. E aqui a gente chega num conceito jurídico muito importante, o tal do ato infracional. É essencial entender isso direitinho. Embora um menor de idade não responda a um processo criminal como um adulto, as ações dele têm sim consequências sérias e que estão previstas em lei. Não é impunidade, de jeito nenhum. É uma forma de responsabilização que é adequada para a idade. Agora, o interessante é ver como um sistema inteiro que envolve a lei, a justiça e a própria educação se articula para responder quando esses limites são violados. Porque, olha, esse não é um problema que fica só dentro dos muros da escola. Do ponto de vista da polícia, o recado é bem direto. Como explica o delegado, esses comportamentos não são vistos como uma simples indisciplina. Não mesmo. Eles são classificados como atos infracionais e isso aciona toda uma resposta formal da lei. E essa seriedade toda é reforçada por uma lei muito importante, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Como aponta o doutor em Direito, o ECA não só protege o direito à dignidade e ao respeito, como também deixa muito claro que ser menor de idade não livra o adolescente da responsabilidade pelos seus atos. O sistema de justiça também entra em campo ativamente. Como o promotor explica, o Ministério Público age para proteger a vítima. A partir de uma denúncia, uma investigação formal começa para garantir que os direitos de quem sofreu a agressão sejam de fato preservados. E aqui a gente consegue ver a base legal que sustenta toda essa proteção. O sistema é bem amarrado, olha só. O ECA, lá nos artigos 17 e 18, garante direitos básicos como dignidade e respeito. Ao mesmo tempo, o Código Penal já define o que são crimes como ato obsceno e importunação sexual. As regras do jogo são bem explícitas. Mas veja bem, a abordagem correta não pode ser só sobre punição. Na verdade, ela precisa ter um foco duplo. De um lado, oferecer todo o apoio para a vítima e, do outro, promover a responsabilização e a orientação de quem cometeu o erro. A parte psicológica aqui é crucial. A adolescência é, sim, uma fase de muitas mudanças, a gente sabe. Mas, como o psicólogo ressalta, isso não pode ser usado como desculpa. Aprender sobre limites e, principalmente, sobre consentimento é parte do amadurecimento. E quem demonstra esse tipo de comportamento precisa, sem dúvida, de orientação profissional. A abordagem mais responsável, portanto, é essa que olha para todos os lados. A vítima precisa de acolhimento, de proteção e de apoio para se recuperar do trauma. E o estudante que errou? Ele precisa de orientação, de responsabilização e de acompanhamento para que esse comportamento não se repita nunca mais. E chegamos num ponto-chave, o papel da educação na prevenção. Como destaca o doutor em educação, a escola tem que agir de forma educativa, ensinar sobre sexualidade, sobre respeito, sobre consentimento de um jeito responsável, não incentiva nada de errado. Pelo contrário, é uma forma de proteção através do conhecimento. Para fechar esse ciclo, a responsabilização pessoal é indispensável. O envolvimento da família, o ato de reconhecer o erro e um pedido de desculpa sincero são passos essenciais. Essenciais para corrigir o comportamento e para tentar reparar, nem que seja um pouco, o dano que foi causado. Certo. Então, a grande pergunta é como evitar que essas situações aconteçam? A solução não é simples. Ela exige um compromisso de todo dia, construído sobre uma base muito sólida, a do respeito mútuo. Essa cultura de prevenção pode ser resumida em 5 pilares bem diretos. Primeiro,
Respeite o corpo das outras pessoas, isso é o básico. Segundo, consentimento é obrigatório e silêncio nunca, nunca significa sim. Terceiro, colegas com deficiência merecem proteção extra e inclusão total. Quarto, se constrange ou humilha alguém, deixou de ser brincadeira. E quinto, talvez o mais importante, não se omita. Se vir algo errado, procure um adulto de confiança. No fim das contas, a mensagem que fica, a que resume tudo, é esta, e ela é poderosa e definitiva. Respeito não é algo que a gente escolhe ter, não é opcional. Em uma comunidade, em uma escola segura e saudável, ele é obrigatório.